Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui para falar sobre revisão de aposentadoria, né? Agora são 19h30, então vamos começar aí a conversar sobre esse assunto tão importante aí para as pessoas, para os aposentados, pensionistas também do INSS, né? Por que esse assunto, revisão de aposentadoria, é tão importante e é um dos assuntos aí que eu mais gosto de falar aí no direito previdenciário? Ao longo dos anos, aqui no escritório, eu já vi muita gente mudar de vida depois de um processo de aposentadoria bem feito. Vocês vão ver aí no decorrer da apresentação, pessoas que chegaram a dobrar o valor da aposentadoria depois de um processo bem conduzido, né? Outro ponto que eu acho bem importante de conversar ou de trazer quando o assunto é revisão de aposentadoria é que também aqui no meu dia a dia, meus 15 anos aí de profissão, eu me deparo com pessoas assim que vou tentar revisar essa aposentadoria, mas eu acho que não vai dar em nada. E depois do processo vem a surpresa, um belo aumento no valor mensal e também um valor significativo de atrasados, né? Vocês vão ver aí, durante a apresentação desse nosso bate-papo, né? Pessoas aí que dobraram o valor da aposentadoria, e muitas até conseguiram realizar grandes sonhos com valor mensal, né? E também com o valor dos atrasados, né? Falar de revisão de aposentadoria não é só aquele número ou aquele valor que aumenta no valor mensal, né? Ou os atrasados, mas é falar sobre uma possibilidade de comprar um remédio que não conseguia, poder ajudar um neto, poder ajudar um filho. Então, é poder viver com dignidade, não depender de filhos, de parentes, quando a velhice chegar. Então, são esses os motivos assim que eu acho tão bacana conversar sobre esse assunto, revisão de aposentadoria. Então, eu quero desde já fazer um convite para vocês, né? Encaminhem as dúvidas no nosso chat aqui. Após a minha apresentação, eu vou dedicar um tempo para responder as principais dúvidas, né? E também, se você tem algum amigo, algum familiar, algum parente que está nessa situação, está desconfiado do valor da aposentadoria, acredita que o valor foi calculado errado, entende aí que não está recebendo uma aposentadoria digna, depois de ter trabalhado aí, dedicado anos ao trabalho, contribuindo para o INSS, encaminhe esse link desse nosso bate-papo, para eles participar também dessa nossa conversa, porque quanto mais gente informada, é melhor. E um recado importante, né? Para quem ficar comigo aqui até o final, eu vou revelar uma surpresa e espero que vocês continuem aí comigo até o final para verificar do que se trata. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Adriano Munhoz, né, eu sou formado desde 2010, então, esse ano o escritório completou 15 anos de existência, foi fundado em 31 de maio de 2010. Nesse período aí eu já atendi mais de 5.000 clientes atendidos aí na área de revisão de aposentadoria. Uma taxa de êxito nesses processos aí de 93,87% desses processos atendidos. E desde 2020, 2021 para cá, a gente não atende só presencialmente, nós atendemos de forma online, para todo o Brasil e também para o exterior. Tem casos aqui no escritório que, recentemente, a gente aposentou uma senhora que mora na Espanha. Já atendemos também pessoas querendo saber de revisão, de planejamento previdenciário, que moram nos Estados Unidos.
Então, esses são os meus números. E eu falo esses números aqui não para me gabar, mas para mostrar para vocês que o conteúdo que será apresentado essa noite, ele é um conteúdo que eu não encontrei nos livros. É um conteúdo que eu fui aprendendo, óbvio, com muito estudo, né, da parte teórica, mas também aprendendo com casos práticos, casos reais em que foi possível aí mudar a vida do aposentado em razão do nosso trabalho bem feito aí na condução do processo de revisão de aposentadoria. E qual que é o objetivo dessa nossa conversa hoje, né? Eu quero ajudar vocês a entender, né, como é possível aumentar o valor da sua aposentadoria e ainda recuperar os valores atrasados sem perder o que você já recebe, né? Um processo com base legal sólida e a gente segue, né, o nosso método. Também é uma situação que eu vou apresentar para vocês aqui o nosso método aí no decorrer da conversa. É um método sólido, é um método baseado em lei, em casos reais. Então, esse é o nosso norte da nossa conversa hoje. Como aumentar o valor da sua aposentadoria, recuperar valores atrasados, sem ter o risco de perder o que já recebe hoje. Aqui eu vou fazer uma pergunta bem curta, né? Você se identifica com algumas dessas preocupações? Quais são os custos para mover um processo de revisão de aposentadoria? Será que eu tenho direito em revisar o meu processo de aposentadoria? Eu tenho medo de perder minha aposentadoria. Será que existe mesmo esse risco de perder a aposentadoria no decorrer aí pelo simples fato de entrar com um processo de revisão de aposentadoria? Já passou o prazo. Só um minutinho, que parece que a tela não está sendo compartilhada, né? Só um minutinho. Agora, está aparecendo, agora parece que está aparecendo aí a tela para vocês. Né? Então, retomando aqui o assunto, né? Certamente vocês, quando pensam aí em revisar a aposentadoria de vocês acabam se deparando, né, com alguns questionamentos, né? Quais são os custos desse processo de revisão de aposentadoria? Será que eu tenho direito mesmo em revisar esse processo? Eu tenho medo de perder a minha aposentadoria. Se eu entrar com o processo de revisão, eu corro o risco mesmo de perder a aposentadoria pelo simples fato de entrar com o processo de revisão? Será que já não passou o prazo da minha aposentadoria? Já tentei o processo de revisão e foi negado, então não perdi as esperanças, então significa dizer que eu não tenho direito. Então, justamente para mostrar para vocês como é possível revisar a aposentadoria, aumentar o valor mensal, recuperar o valor dos atrasados, e também, ao longo desse nosso bate-papo aqui, eu vou responder essas perguntas, mostrar para vocês de forma clara, sem juridiquês nenhum, que é possível, sim, revisar, e também vou respondendo aí a esses questionamentos, e muitas das respostas aí através de casos reais que já na sequência eu vou mostrar. Então, alguns casos aqui que já passaram pelo escritório,
e essas pessoas, elas tinham os mesmos questionamentos que eu apresentei anteriormente. O seu Enio, por exemplo, ele foi um mecânico a vida inteira, atualmente ele está com 68 anos de idade. Na época, ele tinha entrado com o pedido de revisão e o INSS negou, e aí a dúvida dele era, será que eu posso pedir novamente a revisão de aposentadoria? A dona Maria, hoje ela está com 69 anos, ela veio com o receio, quando ela procurou o escritório, ela tinha medo. Eu quero saber se eu não paro de pegar o que eu já recebo. Então, acho que esse é um dos principais medos das pessoas que estão procurando aí pela revisão. Se eu entrar com o processo de revisão, eu não vou perder essa aposentadoria que eu já recebo? Tem o caso do seu Valdir também. Fiquei 10 anos sem contribuir. Isso tira o meu direito de revisar a aposentadoria? Ou esse 10 anos que eu não contribuí, ele seria uma possibilidade de aumentar o valor que eu recebo? E o último caso, né? Esses são os casos assim, principais que eu trouxe aqui para nosso bate-papo, mas como eu mostrei para vocês lá no início, são inúmeros casos, né, que a gente atendeu aqui no escritório, né? E aí tem o caso da dona Marilei, né? A dona Marilei, ela tem visão monocular, né? E aí a dúvida dela, a principal dúvida é se essa situação de visão monocular concede a ela o direito de uma revisão de aposentadoria. Então, agora eu vou entrar nos detalhes dos casos aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor como foi que a gente conseguiu superar esses receios, essas dúvidas aí dos nossos clientes e qual foi o resultado, né, que eles tiveram aí quando encerrou o processo de revisão da aposentadoria. Então, o seu Enio, como a gente viu, o principal receio dele era: eu entrei com um processo de revisão e ele foi negado. Eu posso pedir novamente? Aqui o grande problema, né, que ele enfrentava, né? Puxa vida, será que eu tenho esse direito? Não tenho, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que pelo simples fato de já ter pedido lá para o INSS a revisão, ou até mesmo em caso de aposentadoria, pediu e o INSS negou, puxa vida, eu não tenho direito. Mas aí, no decorrer da nossa conversa, também vai ficar claro para vocês que, na grande maioria dos casos, existe sim a possibilidade de revisar esse valor e aumentar significativamente. Então, assim, e aí quando o seu Enio chegou no escritório, ele recebia aí próximo de R$3.000 a aposentadoria dele, né? R$ 2.907,39. Aí, com o processo de revisão, teve um aumento de R$ 2.032,96, um aumento de aproximadamente 70%. Então, uma aposentadoria que era de R$ 2.907,39 passou para quase R$ 5.000, R$ 4.940,35. E ainda recebeu um retroativo aí de aproximadamente R$ 145.000. E para não... Aí, qual foi a nossa solução, né? O que a gente adotou aqui no caso dele para resolver o problema? Nós analisamos o processo dele, adotamos uma estratégia diferente daquela que ele fez o pedido, né? E foi negado. Analisamos toda a documentação. Como ele era mecânico, a gente correu atrás dos PPPs de algumas empresas que alguns PPPs estavam errados, e aí a gente foi atrás das empresas, conseguiu acertar essa documentação. Algumas empresas já tinham falido, e aí a gente conseguiu fazer prova através de empresas que desempenham atividade similar. Então, a gente pegou os laudos dessas empresas e disse: olha, o seu Enio fazia a mesma função que está descrita aqui nesse laudo. Então, foi essa estratégia que a gente adotou, e aí conseguiu, então, essa aposentadoria aí de quase R$ 5.000 e quase R$150.000 atrasados. E aí a grande lição do seu Enio aqui, né? A negativa anterior do INSS não significa dizer que você não tem direito de receber o valor da aposentadoria.
E aí aqui, para não ficar só no slide aqui, né, eu trouxe aqui o cálculo que foi apresentado no processo dele. Como ficou um pouco pequena a letra, a gente destacou aqui na apresentação o valor aqui, exatamente o valor que ele recebeu de retroativos. Agora, o caso da Dona Maria, né? A Dona Maria, o principal medo dela era: quero saber se quero saber se não paro de pegar o valor que eu já recebo, né? Imagine, ela era a única renda dela, né, na aposentadoria na época. Ela recebia o valor de um salário mínimo, na época que ela nos procurou. Na época, acho que era 1.212 o salário. Mas era a única renda dela. Se ela perdesse, ela ia ficar, se cortasse o benefício ali, ela ia ficar sem renda nenhuma, né? E um dos principais receios dela, assim, puxa vida, eu vou ficar sem renda. Meu maior sonho era poder ajudar meus netos, poder viajar, comprar minhas coisinhas, não depender de familiares para poder sobreviver. E aí, então, a gente entrou com o processo, né? Primeiro, a gente identificou que nesse processo aí existia um erro de cálculo do INSS, né? O INSS, ele não considerou algumas contribuições que deveria ter considerado, então ela recebia um salário, um valor mais elevado, e o INSS acabou considerando apenas um salário mínimo no cálculo. E isso é muito comum nos casos aqui de revisão da aposentadoria, sabe? Às vezes a pessoa recebe um valor, um salário bom, quando vai fazer o pedido de aposentadoria, quando recebe a cartinha do INSS, ela vê, puxa vida, mas só isso de aposentadoria? E aí a gente analisa aí nos detalhes e vê que, pô, aqui, olha, nesse caso aqui, não foi o salário do período que ela trabalhou na empresa X lá, foi considerado salário mínimo quando ela recebia aí valores bem maiores, né? Então, e aí a gente refez o processo dela. Então, antes ela recebia um salário mínimo mensal, e depois ela teve um aumento, com o processo de revisão, ela teve um aumento de praticamente aí R$ 1.700 no mensal, que dá um valor aí de um aumento aí de 140,36%. Então, mais que dobrou, né, o caso dela. Então, antes ela recebia um salário mínimo, que era 1.212, e aí passou a receber R$ 3.218. E aqui, durante todo o processo, ela se manteve segura, confiou no nosso trabalho, e a gente seguiu com o processo, e ela continuou recebendo o processo continuou recebendo a aposentadoria. Aqui, assim, quando você entra com o processo de revisão de aposentadoria, a lógica é a mesma como se você estivesse questionando uma conta de luz, uma conta de água. Aqui no Paraná, a Copel, né, que cuida da eletricidade, e a Sanepar, que cuida da água, eles não cortam a tua luz ou a tua água pelo simples fato de você ir lá questionar um valor, né? A conta aqui veio errada. E aí, porque você fez o pedido aqui para revisar, ou está questionando o valor, nós vamos lá cortar. A lógica para a revisão da aposentadoria é a mesma coisa. O INSS, pelo simples fato de você ir lá questionar valores, ele não vai cortar o teu benefício enquanto você está questionando isso, né? E aí, a Dona Maria ainda, ela recebeu um retroativo aí de mais de quase R$ 100.000 de atrasados, né? Bom, eu não vou ficar aqui me alongando muito no caso da Dona Maria. Eu trouxe um vídeo aqui, onde ela mesmo, ela dá um depoimento. Eu não trouxe todo o depoimento dela, porque passa de 10 minutos o depoimento que ela deu, mas eu quero trazer um trechinho para vocês aqui da satisfação que ela teve e qual é o sentimento de um processo, o sentimento de quando um processo de revisão ele é bem conduzido e traz um resultado que muda efetivamente a vida das pessoas. Também que
que é revisão. Ou se dá certo. Vocês foi top. Graças a Deus e a vocês foi uma bênção, deu tudo certo. Assistindo, tá? Vê aí, né? E tá com medo. Não tenha medo, né? É só prova que dá certo. Não tenha medo. Então, pessoal, esse é o resultado aí, né, de uma pessoa que estava com medo, que tinha medo, né, de entrar com o processo de revisão. Agora ela tá dando depoimento aí, toda feliz e ainda incentivando as pessoas a correr atrás dessa revisão, né, do direito, né, em revisar o benefício. Aqui então a gente vai aqui os cálculos, né, do valor da revisão da aposentadoria da dona Maria. Então aqui os retroativos que ela recebeu e aqui esses 1.742 é o valor que ela teve de aumento no valor mensal e os 96.756,04 aí dos retroativos que ela teve. E aqui nós temos o terceiro caso, né, que é o caso do seu Valdir. O seu Valdir, ele trouxe, a principal preocupação dele era, fiquei 10 anos sem contribuir. Isso tira o meu direito? Esses 10 anos que o seu Valdir ficou sem contribuir, na verdade, foi um período que ele trabalhou na lavoura. E ele não sabia se esse período ele poderia incluir ou não na aposentadoria. E aí foi que a gente fez aqui fez a análise, né, do processo dele e viu que era possível incluir esse período de 10 anos de trabalho rural que ele não tinha, que o INSS acabou não somando na aposentadoria dele. Antes dele entrar com o processo de aposentadoria, então ele recebia aí 4.243,47. Teve um aumento de 1.242,47 na aposentadoria, né, um aumento aí de aproximadamente 30%. De 4.243, ele passou por uma aposentadoria de R$ 5.485. E ainda recebeu de retroativo mais de R$ 86 mil. Né? Qual que foi a grande descoberta aqui do seu Valdir? Tempo de lavoura não reconhecido pelo INSS, ele pode sim ser acrescido e pode melhorar o valor da aposentadoria. Isso vale também para as pessoas que são pescadoras, a pesca artesanal. Período trabalhado na pesca, principalmente anterior a 1991, que aí a lei não exige a contribuição previdenciária, pode ser incluído na contribuição e isso aumenta o valor da aposentadoria, né? Eu encontro muitas pessoas com medo, com receio de que, mas esse período eu não contribuí, então esse período ele vai acabar reduzindo a minha aposentadoria. Olha, eu posso dizer para vocês que durante esses 15 anos aí de atividade, 15 anos de profissão, eu nunca vi um caso em que, quando se incluiu o período rural ou o período de pesca, que não teve a contribuição, a aposentadoria diminuiu. Sempre aumentou. Em todos os casos que a gente analisou aqui no escritório. E aí, qual que foi o resultado, né? O seu Valdir ainda, essa foi a frase dele. Foi a melhor decisão da minha vida, de ele ter feito essa revisão, né? E aqui, então, aqui a planilha de cálculo do processo dele, né? Os retroativos, então, o valor de 86.547,72. E, deixa eu ver aqui não está aparecendo aqui o valor do aumento mensal, mas ele teve aqui, conforme eu mostrei, ele teve um aumento aí de 1.242,47 de aumento no valor mensal. Aí o quarto e último caso aqui que eu trouxe para mostrar para vocês é o caso da dona Marilei. Ela é deficiente visual, né? Ela tem visão monocular
e a principal dúvida dela é, será que a visão monocular, ela me concede direitos diferentes aí no momento da aposentadoria? E a resposta é sim. Para quem não é aposentado, existem regras diferentes de concessão de aposentadoria, regras melhores se comparado às regras gerais, então pode se aposentar mais cedo, pode se aposentar com tempo de contribuição menor, não exige idade mínima, mesmo com a reforma da Previdência que ocorreu em 2019, não exige idade mínima, então a pessoa pode se aposentar sem idade mínima, e ainda o cálculo do valor da aposentadoria, ele é melhor, a pessoa recebe 100% da média contributiva, sendo que nos outros casos tem ali percentual sobre cada ano trabalhado, ou fator previdenciário em alguns casos, então no caso do deficiente não. Mas aqui a dona Marilei, ela já estava aposentada quando procurou o escritório, e ela estava recebendo o valor de um salário mínimo também. Nós falamos, comentamos com ela, né, que a gente demonstrou que o processo dela estava, o valor que ela estava recebendo estava errado, né? Eu falei que era um salário mínimo, mas na verdade não. O valor que ela recebia era R$ 2.040,49 por mês. Com a revisão, ela teve um aumento de R$ 1.731,90, um aumento aí de aproximadamente 85% no valor mensal, chegando no valor de R$ 3.772,39 de aumento final no valor, né? E ainda ela tem a possibilidade aí ela vai receber mais de R$ 100 mil de atrasados também no INSS. Aqui a grande descoberta dela, né? Ela, PCD tem direitos específicos quando se fala em aposentadoria, revisão de aposentadoria. Então, é bem importante. E aqui não é só a questão da deficiência visual, mas tem a questão da deficiência auditiva, física, intelectual. Então, um grupo enorme aí de situações de deficiência que pode ser analisado se é possível, né, enquadrar aí a pessoa como pessoa com deficiência, e aí sim verificar a aplicação dessa lei diferenciada aí no momento da aposentadoria ou de uma revisão. Aqui a frase da Dona Maria, né, da Dona Marilei, nunca imaginei que traria que esse problema que ela tem na visão, ela teria aí valores diferenciados para tratamento diferenciado numa concessão da aposentadoria. Aqui está o valor os valores do cálculo. Ele é um pouquinho diferente, esse cálculo, porque o processo da Dona Marilei, ele não foi para a justiça. A gente conseguiu resolver ele diretamente no INSS. Então, a princípio, não vai ser necessário entrar com o processo na via judiciária, o que reduz um tempo significativo de trâmite do processo, né? Normalmente aí se leva de 2 a 3 anos para um processo de revisão, né, entre INSS, Justiça. Aqui no INSS, no caso dela, foi resolvida em 8 meses, ela já estava recebendo essa diferença no valor mensal. Aí os atrasados ainda não foram pagos, mas não vai precisar aguardar todo esse tempo aí de trâmite de processo judicial. Bom, aqui eu contei um pouquinho, então, aí dos casos, né, da minha experiência aí com os processos, né, mas agora aqui eu entro numa fase que eu quero mostrar para vocês, assim, da onde vem essa minha experiência, da onde vem essa minha paixão pelo direito previdenciário, de lutar aí pelos benefícios previdenciários dos meus clientes, né? Começou bem antes de eu me formar. No ano de 2008, para quem não sabe, eu sou do interior do Paraná. Meu pai sempre trabalhou na lavoura e desde 2002 ele foi diagnosticado com câncer de pele.
E aí começou a corrida para tentar conseguir um benefício previdenciário. Ele já tinha o tempo suficiente, o tempo de lavoura, daí tinha mais tempo em carteira de trabalho, mas em 2008, quando a gente foi dar entrada no processo de aposentadoria dele, o INSS negou. E foi nesse momento aí que eu senti na pele a angústia dessa negativa do INSS, da pessoa trabalhar a vida inteira, tá com problema de saúde, e quando procura o INSS que, vamos dizer assim, é a última salvação, vamos dizer assim, para ter uma renda, para conseguir ter uma velhice digna, conseguir descansar efetivamente, recebe um não. E aí, foi a partir daí que eu comecei a estudar o direito previdenciário, consegui, na época eu não era advogado ainda, mas eu tive ajuda de um advogado, de advogados que me orientaram, que participavam comigo nas audiências, revisavam as peças, e foi aí que a gente conseguiu a aposentadoria do meu pai, e a partir daí eu disse, não, eu vou me especializar nessa área. Em 2010 eu me formei, né? Eu sou formado pela PUC, Paraná. Em 2010 eu me formei, e foi nesse momento que eu resolvi abrir meu escritório. Eu pensei, não, eu vou advogar, eu quero, assim como eu ajudei meu pai a conquistar a aposentadoria dele, a ter uma renda para conseguir ter uma vida digna, eu vou também ajudar outras famílias a lutar contra o INSS para conseguir esses benefícios. Em 2012, eu desenvolvi uma metodologia própria aqui no escritório, logo mais aí no decorrer aí eu vou apresentar o passo a passo dessa metodologia. É uma metodologia que acaba muitas vezes encontrando direito que na grande maioria das vezes o próprio INSS não reconhece, né? Então, ela está dividida em três passos, aí eu vou apresentar na sequência. Em 2015, eu formo, então, parcerias com ex-funcionários do INSS, pessoas que conhecem o sistema por dentro, né? Sabem como funciona as análises de benefícios, como o segurado é tratado. Então, isso me acabou fortalecendo ainda mais a minha atuação dentro dessa área do direito previdenciário. Em 2020, com a pandemia, chegou o momento de rever algumas questões e pensei, por que não expandir o escritório de forma online? E aí, como todo mundo viveu aquela situação de ficar dentro de casa, não poder sair, tudo via online, foi quando eu expandi o escritório e comecei, então, a atender, nível de Brasil, as pessoas aí que precisam, que têm problemas com o INSS, né? E não só nível do Brasil, né? Como eu falei no início, também situações de pessoas que moram fora do país, né? Nós também atendemos. E aí, em 2024, aí praticamente me torna uma referência em direito previdenciário, né? Mais de 5.500 clientes atendidos, né? Um reconhecimento pela atuação técnica, ética, né? Se vocês entrar aí no Google, vocês vão ver comentários elogiando a nossa atuação. Nunca tivemos reclamação na OAB sobre a nossa forma de trabalho. E como eu falei antes, eu falo esses números aqui porque eu não quero, não é uma questão de ficar assim vangloriando, tal, é porque para mostrar para vocês assim que existe todo um trabalho técnico, um trabalho sério que sustentou aí o escritório por mais de 15 anos. Então, agora, falando um pouquinho do método, né? Falei lá dos casos, falei um pouco do porquê da minha atuação, né? E agora eu vou falar um pouquinho como que eu atuo. Então,
A primeira etapa aqui no escritório é a nossa etapa de atendimento inicial. E aí ele pode ser presencial, né? As pessoas que querem vir até o escritório. Eu até, por problemas teve problemas aqui na nossa transmissão, eu acabei acabou nem aparecendo a parte lá inicial do slide, onde eu mostro a foto do escritório, a foto da sede aqui em São José dos Pinhais, e nós temos também uma unidade em Paranaguá, no Palácio do Café, onde a gente tem, e estamos estruturando também um atendimento em Curitiba. Então, fisicamente, presencialmente, nós temos esses 3 pontos de atendimento. Mas, para quem não mora longe, não tem essa possibilidade de vir até o nosso escritório físico, nós também atendemos de forma online com o mesmo padrão de qualidade como a gente aplica aqui nos processos presenciais, né? Então, esse atendimento inicial é um momento, então, para conhecer, né? Conhecer o cliente, conhecer a história dele, momento em que ele vai esclarecer todas as dúvidas, vai conhecer também a nossa estrutura, né? Como a gente trabalha, os profissionais, né? Os profissionais que vão atender, né? O caso, os especialistas. Nós temos aqui pessoas especializadas em cálculo de processo previdenciário. Então, esse é o momento da pessoa conhecer o nosso trabalho, esclarecer todas as dúvidas, trazer a documentação inicial, carteira de trabalho, PPP, carnês de pagamento. E aí, já nesse momento, a gente já tem uma análise prévia no sentido se vale a pena seguir com a aposentadoria, com a revisão da aposentadoria, ou não vale. Se a conclusão for que é possível seguir com o processo de revisão e fizer sentido para a pessoa se sentir segura com aquele atendimento que teve, com o nosso trabalho, a gente parte para uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente pega a carteira de trabalho, o histórico de contribuições aí da pessoa, pode ser trabalhador empregado, MEI, trabalhador avulso, também a gente atende, né? Pelo fato de estar em Paranaguá, nós atendemos bastante trabalhador avulso, né? Lá do Porto. Trabalhador rural. Então a gente pega essa documentação e faz uma análise, né? Pega também cópia do processo, né? Normalmente, quando a pessoa vem com um processo para ver um processo de revisão de aposentadoria, ela já teve um processo administrativo anterior lá no INSS. Então, a gente entra no sistema do INSS, baixa essa cópia desse processo e analisa para ver ali, de forma detalhada, né, o que foi calculado, quais documentos que foram apresentados, quais documentos que o INSS não considerou, e aí faz essa análise, faz um cálculo, então, para ver qual é a diferença do valor mensal que a pessoa vai ter e se vai ter atrasados para receber também, né? Feita essa análise, a pessoa entendeu que é possível, que existem diferenças para receber, aí a pessoa dando sim, entendendo que faz sentido seguir com o processo de aposentadoria, aí a gente parte para uma terceira etapa, que é a definição da estratégia, né? A gente vai definir, vamos entrar de novo no INSS, vale a pena fazer de novo esse pedido no INSS? Não vale a pena, vamos para a justiça. Opa, aqui está faltando um PPP, esse PPP a gente precisa conversar com a empresa para melhorar aqui, está faltando alguma informação técnica que pode prejudicar aí a aposentadoria. Então, feita essa análise, essa estratégia, e aí a gente ingressa então com o processo, seja ele no INSS, seja ele na justiça,
é feito todo o acompanhamento judicial, toda essa parte burocrática, acompanhamento judicial, fica tudo com o escritório. A pessoa ela não tem a preocupação de ter que estar correndo atrás de empresa para ver PPP, ter que estar, às vezes tem situações que empresas não deu baixa na carteira de trabalho, então a gente entra em contato com a empresa, faz essa solicitação para consertar essa informação, né? E aí o processo segue, a gente vai fazendo todo esse acompanhamento até o momento final. Então, nesse momento final, então, o valor saiu, a aposentadoria vai ter um aumento, é o momento que a gente chama o cliente no escritório, explica isso, olha, a senhora vai ter um aumento aqui de tanto no valor mensal, os atrasados vão ser de tanto. Quando a Justiça, o INSS liberar, a gente vai solicitar os teus dados bancários para fazer o depósito direto na tua conta e depois que é feito toda essa apresentação, é feito o pagamento pelo INSS e aí o processo encerra. Só lembrando aqui, nessa etapa inicial, aí, né, nessa parte de cálculo, essa conversa inicial toda, ela não gera nenhum custo inicial. Então, a pessoa... essa é uma dúvida muito comum. Pô, mas essa primeira conversa tem que pagar alguma coisa e tal. Não, aqui no escritório a gente trabalha de uma forma um pouco diferente. Então, nós não cobramos esse valor inicial, não cobramos por essa análise técnica. A cobrança ela vai acontecer somente no final e caso o processo seja reconhecido o direito em revisar a aposentadoria. E normalmente é cobrado um percentual sobre esses atrasados que a pessoa vai receber. E aí, quando saem esses atrasados, então, a gente apresenta os dados bancários do cliente para receber o valor que é dele, e nós apresentamos aí os nossos dados bancários para receber os honorários, né? Então, resumindo, assim, é um processo totalmente seguro, né? Transparente. Né? Você a gente aqui não promete milagres, né? Todo o processo a gente consegue 100%. Não. O que a gente pode garantir aqui é que o nosso trabalho é sério, é feito com muito rigor técnico, e que a gente dá o nosso melhor todo dia aqui para que a revisão, para que a aposentadoria, a melhoria da aposentadoria, ela aconteça. Então, aqui, para resumir, então, tudo isso que eu falei até agora, então, assim, os nossos 3 pilares, então, né, a missão pessoal, né, aquela experiência própria que eu tive lá atrás com meu pai, transformei em propósito, então, aquela gana de conseguir vencer o processo do meu pai, de conseguir esse benefício para ela, eu utilizo para todos os meus clientes hoje aqui no escritório. Então, da mesma forma como eu olhava para o processo do meu pai, eu olho para os processos dos meus clientes, eu sei que existe uma vida ali, que existe uma expectativa de que esse valor melhore e que essa melhora pode trazer aí uma mudança de vida, né? Só para vocês terem uma noção, é muito comum aqui a gente ouvir casos depoimentos em que as pessoas falam assim, puxa vida, com esse valor aqui de atrasados, eu vou conseguir ou comprar integralmente um imóvel na praia, ou dar entrada no imóvel da praia. Então, é muito gratificante para nós ouvir esses depoimentos, né? Bom, voltando aqui a nossos 3 pilares, então, né, a missão pessoal, tem também essa questão que eu comentei ali, né, da expertise técnica, né, então, são esses 15 anos de estudo, essa metodologia que a gente desenvolveu, as parcerias que a gente foi formando ao longo dessa história, principalmente com pessoas que já trabalharam, que já estiveram dentro do INSS, né, do INSS, conhecem todos os bastidores, né? E por conta de tudo isso, aí os resultados demonstram toda essa dedicação, né? São mais de 5.500 clientes atendidos, uma taxa de 93,87% de êxito nos processos,
e aí nós atendemos também o Brasil inteiro, né? Aqui presencialmente, São José dos Pinhais, Paranaguá, Curitiba, e de forma online para as outras localidades do Brasil. Bom, obviamente que todo esse trabalho, toda essa dedicação, eu não consigo fazer sozinho, né? Graças a Deus, eu conto com uma equipe muito empenhada, que compartilham comigo dos mesmos propósitos que eu tenho, né? Que é levar essa aposentadoria, esse benefício, o valor justo, né? O valor que a pessoa efetivamente tem direito em receber, né? Então, por conta disso, eu fui formando uma equipe. E hoje eu conto a pessoa que é meu braço direito, vamos dizer assim, aqui no escritório, é a doutora Janaína. A doutora Janaína também, ela tem aí mais de 15 anos de experiência na área do direito também, já atendeu mais de 4.000 clientes, foi membro da Comissão do Direito Previdenciário Seccional Paraná e também atende clientes aí de todo o Brasil. Bom, aqui contei então um pouco da minha história, dos casos, da nossa forma de trabalhar, né? Falei um pouco da minha equipe. Agora aqui eu vou entrar aqui nas situações em que, para quem faz sentido a revisão da aposentadoria, né? Quais são as possibilidades de se revisar uma aposentadoria? Então, o primeiro ponto aqui é a revisão do tempo de contribuição. É o caso da Dona Maria, por exemplo. O INSS, ele às vezes acaba esquecendo tempo, né, do próprio INSS, do tempo que a pessoa trabalhou, às vezes não considera, mesmo, já vi casos que tempo na carteira de trabalho está lá e acaba não reconhecendo, por falha no sistema, né, muitas vezes, né? Então, períodos esquecidos, o cálculo errado, então uma pessoa recebia um valor, foi considerado outro, ou até mesmo no cálculo final da aposentadoria aplica uma regra que quando deveria aplicar outra, e ao aplicar essa regra acaba diminuindo o valor da aposentadoria, né? O engraçado é que, na grande maioria dos casos, para não dizer na totalidade, é que o erro ele nunca é em benefício do segurado, né? Na grande maioria dos casos é para diminuir o valor, né? Entrando aqui, uma outra situação que é possível revisar a aposentadoria. Pessoas que trabalharam em atividade especial. E aqui existe uma infinidade de categorias de pessoas que trabalham nessas condições. Tem o pessoal da área de saúde, então enfermeiros, médicos, dentistas, tem o pessoal de metalúrgica, mecânica, serralheria, latoeiro, o pessoal do porto. Então existe uma infinidade de categorias de trabalhadores que trabalham expostos a condições prejudiciais à saúde e à integridade física. Quando vão para o INSS dar entrada na aposentadoria, o INSS não reconhece essa condição de atividade especial. E isso traz um prejuízo enorme, porque, assim, existem regras diferenciadas, né? Então, essa pessoa ela pode se aposentar ou com uma aposentadoria especial, ou, até 2019, o homem pode aumentar 40% em cima do tempo dele, e a mulher 20%. E, na grande maioria dos casos, o INSS não reconhece essa situação de atividade especial, e aí isso traz um impacto bem negativo para a aposentadoria, né? Aqui tem a situação da revisão do período rural, né? O caso do seu Valdir, que a gente viu. Então, a pessoa trabalhou no campo, dá para incluir esse período, que o INSS não reconhece, né? Então, existem inúmeros casos aqui no escritório que foi possível demonstrar que existia esse trabalho na lavoura, que era um trabalho ali de economia familiar, um trabalho de uma agricultura de subsistência, e esse período a gente conseguiu acrescentar no valor, na soma do tempo de contribuição e, consequentemente, aumentar o valor da aposentadoria.
eu não quero aqui entrar em critérios técnicos de como acontece esse aumento, sabe? Porque aí a gente teria que entrar em detalhes técnicos de como é feito o cálculo. O que eu quero trazer para vocês aqui são as possibilidades que existem. Então, assim, se você está desconfiado que o cálculo está errado, existe a possibilidade de revisar. Se você trabalhou em atividades ali que estava exposto ali a uma insalubridade, periculosidade, mesmo a empresa não pagando, você tem direito à grande possibilidade de revisar a sua aposentadoria. Trabalhou como agricultor, foi pescador, existe a possibilidade de revisar a sua aposentadoria, porque é quase certeza que o INSS não incluiu essa situação aí no cálculo da tua aposentadoria. Revisão, regra de cálculo. Então, é muito comum o INSS aplicar regras diferentes. Deveria aplicar uma regra e aplica outra. Principalmente agora que eu digo depois da revisão, depois da reforma da Previdência, que aconteceu lá em 2019, né? Existem aí inúmeras regras de transição, então a pessoa vai lá, pede uma aposentadoria, ela poderia se encaixar numa regra e o INSS aposenta ela com uma outra regra, e isso obviamente traz prejuízo, né, no cálculo, né? Tem também a situação dos PCDs, como a gente falou antes, a gente viu o caso da dona Marilei, existe a possibilidade de revisar a aposentadoria, né? O PCD que se aposentou depois de 2019, o INSS faz o cálculo errado, ele considera, ao invés de ele considerar 80% das maiores contribuições de julho de 94 para cá, ele considera 100% da média, e isso dá diferença no valor, na média final. Então, o sistema do INSS está errado nesse cálculo, ele aplica para todos. Aposentou por aposentadoria do PCD, esse cálculo ele vai estar errado porque ele está considerando 100% da média. Então, quando na verdade a lei fala que ele deveria considerar 80% das maiores contribuições, né? Aí tem outros casos também. Então, as pessoas que trabalham em 2 empregos, né, a chamada atividade concomitante, que pode somar essas 2 contribuições. O INSS, agora foi criada uma lei, salvo engano, em 2019, que regulamentou isso, mas antes de 2019, as pessoas que se aposentavam não levavam, não era possível somar, o INSS não somava, mas na justiça daí conseguia reverter essa situação. Tem os casos de reclamatória trabalhista. Então, quando a pessoa ela entra com um processo trabalhista e lá no processo trabalhista reconhece período de trabalho, que ela trabalhou sem carteira assinada, teve aumento aí na remuneração, então situação de hora extra que não foi pago, comissões que não foram pagas, salário por fora, que é muito comum. Então a justiça reconhece esse valor, e esse valor ele pode ser, uma vez reconhecido lá na Justiça do Trabalho, aqui um detalhe bem importante, não pode ser acordo, tá? Tem que ter uma decisão judicial trabalhista reconhecendo essas diferenças de salário, vai ter o recolhimento da contribuição previdenciária, né? Lá na Justiça do Trabalho, e aí esse recolhimento que teve lá, ele pode ser levado para uma aposentadoria e fazer a revisão. E tem também situações, tem inúmeras situações aqui que pode ser revista a aposentadoria, que pode se aplicar aí para revisar. Eu estou trazendo aqui as principais, né? Tem aqueles casos em que a pessoa trabalhou, mesmo com anotação na carteira de trabalho, a empresa não fez os recolhimentos. E aí, nesses casos, o INSS acaba não reconhecendo esse período. Mas existe um entendimento na justiça
de que é dever do INSS fiscalizar a empresa, fiscalizar os recolhimentos, e por conta disso não pode ser atribuído ao segurado esse prejuízo. Então, se a pessoa trabalhou, tem lá a anotação na carteira de trabalho, mas a empresa não fez os recolhimentos, o INSS ele tem o dever de reconhecer esse período, mesmo que não tenha acontecido aí, não ocorreram o recolhimento das contribuições previdenciárias. Né? Tá. Aí eu apresentei, então, né, as inúmeras possibilidades aí de revisão, o que é possível, quais são as teses e tal. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas por que o INSS, ele não... Por que ele erra tanto? Por que ele comete esse tipo de erro, né? A primeira situação aqui são inúmeros motivos também, mas a primeira situação aqui que eu quero trazer é que existe uma pesquisa do IPEA que, atualmente, essa pesquisa é de 2022, então eu acredito que hoje o número está bem maior, né? Lá em 2022, tinha mais de 37 milhões de benefícios previdenciários ativos. Então, é um número muito grande, né, de benefícios previdenciários para ser analisado. O foco dos servidores, ele não é a qualidade, não é a qualidade da análise, mas é a quantidade. Quanto mais benefício ele conceder, melhor, né? Então, não se tem uma análise detalhada dos casos, né? Tem também começou também aí, logo depois da pandemia, o INSS implantou um sistema que os benefícios previdenciários, os pedidos de benefícios previdenciários, eles são analisados por robôs. Existe um estudo que, de cada 10 pedidos de benefícios previdenciários que são feitos no INSS, 4 são analisados por robô. E é muito comum acontecer aqui se deparar com casos aqui no escritório, que a pessoa diz assim, puxa vida, eu fui lá no INSS só para calcular o meu tempo de contribuição e sair de lá aposentado. Então, a pessoa, às vezes, aqui envolve os dois problemas, né? A questão do foco na quantidade, então, a pessoa foi lá, o servidor pegou, pá, e já aposentou. Ou seja, não teve uma análise da documentação. Ou caiu no sistema, o robô fez, viu lá, preencheu regra matemática, né? Tá, tanto tempo, tanta idade e tal, concedeu o benefício. Mas é aí que ficam inúmeros direitos de fora, né? Não se tem essa análise, né? São milhares de processos por dia que tem que ser analisado. E aí, vocês devem ter acompanhado aí no noticiário aí das últimas semanas, né? Que passa de 2 milhões de segurados aguardando na fila do INSS para uma análise de benefício. Então, a tendência é só aumentar isso, né? Normas previdenciárias que mudam praticamente todo dia tem uma mudança de legislação, de instrução normativa, então tem que ficar atento a isso, né? E nós temos aqui um estudo interno nosso, em que foi identificado que mais de 60% dos benefícios que a gente pegou para analisar, existe algum erro. O INSS deixou de considerar, não calculou corretamente, deixou tempo para trás, não aplicou a legislação correta, não analisou corretamente as provas. Então, é um número muito alto, né? Passa da metade dos benefícios. Então, é muito importante ficar atento a essa situação, né? Fui lá no INSS, dei entrada, mas eu estou desconfiado aqui, o valor não reflete tudo que eu trabalhei, tudo que eu contribuí. Então, seria importante, bem importante fazer essa análise aí para ver se está correto, né? E aqui é um tanto óbvio, né? O governo não iria fazer um sistema que impedisse ele de tirar o dinheiro, não é mesmo? Né? Então tem esse ponto aí, né? Bom, falei aqui dos erros do INSS, né?
mesmo com esses erros aqui, né, o que é importante aqui quando vai se fazer um pedido de revisão, né? A gente viu aí os erros que o INSS comete, né? Então, o primeiro erro que eu vejo aqui que acontece é a pessoa ir sozinha no INSS. E aqui eu não estou querendo, poxa, ele está querendo, porque ele advoga, ele está querendo trazer. Não, não é isso. É porque é fato, é realidade. Existe uma propaganda muito grande do INSS que, é possível entrar com um processo de revisão, ele é 100% seguro, gratuito, tal. Sim, existe isso. Mas, como a gente viu, é possível entrar com o pedido, mas tem que se analisar a forma como é feito esse pedido. E é aí que entra o trabalho do advogado, o trabalho do advogado especialista. Ele vai analisar, ele vai estruturar a estratégia, ele sabe lidar com toda a parte burocrática do INSS, sistema do INSS, que hora funciona, hora não funciona, sabe ali anexar a documentação de forma correta para não ter nenhum tipo de erro, e tem todo o conhecimento técnico, né? Se aplica essa lei, não se aplica, isso aqui serve como prova, aquilo ali não serve. Outro erro, assim, que é muito comum nessa área, eu tenho um advogado conhecido aqui e ele vai dar entrada para mim. Só que o advogado, nada contra os colegas aí que advogam em direito de família ou direito civil, eles têm lá a especialidade deles. Mas a pessoa ela não tem esse conhecimento técnico em direito previdenciário. E isso faz toda a diferença. Inúmeros casos aqui a gente já atendeu aqui no escritório, onde o segurado, o cliente nosso, passou por um advogado e a gente viu ali que já tinha deixado o direito para trás. E aí a gente entra de novo com o processo e consegue recuperar, né? Outro erro muito comum, desistir na primeira negativa. A gente viu o caso do seu Enio. Ele estava querendo desistir, aí veio, procurou, a gente apresentou, né? Aí aqui, esperar o tempo e deixar para depois, né? Aqui tem que tomar um cuidado muito grande, né? Hoje o prazo são 10 anos para revisar uma aposentadoria. E esse prazo, ele começa a partir do momento em que, no mês seguinte ao mês que você recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria. Então, se você se aposentou lá em finalzinho de 2015, início de 2016, está na hora de correr para não deixar direito para trás, porque são 10 anos, né? Não se tem notícia que a legislação vai mudar nesse ponto, mas a gente sabe a insegurança que a gente vive hoje em dia, né? Então, pode ser que numa canetada aí, não, agora o prazo não é mais 10, agora o prazo é 5. Então, é muito importante ficar atento a isso, né? E uma vez que passou esse prazo, acabou, não tem mais a possibilidade de revisar isso. E aí também a gente viu, né, aposentadorias que podem dobrar, atrasados que podem chegar a quase passe de 150 mil de atrasados, né? Então são valores que vão ficar esquecidos, não vai mais ter como recuperar isso, né? Bom, aqui situações aqui em que não faz sentido revisar. Então, quando o cálculo foi conferido e não há erro relevante, né? Quando a diferença seria muito pequena, sem ganho prático, quando há risco real de redução do benefício, existe sim a possibilidade de reduzir e perder o benefício se o processo ele for feito de qualquer jeito. Então, não se tem nenhuma análise, vai lá no escuro, dá entrada, não analisa o que foi considerado tal, e aí o INSS pega e vê, opa, eu errei aqui, eu vou reduzir, eu vou cortar o benefício. Então, esse risco de cortar, ele só existe quando não se tem uma análise, esse cuidado prévio, né? Quando o benefício é muito antigo e o prazo de revisão já passou, acabei de falar, né, a questão dos 10 anos, a questão da desaposentação, então é muito comum as pessoas perguntarem assim, olha, eu me aposentei lá em 2018, continuei trabalhando até agora, eu quero levar esse tempo que eu trabalhei depois.
infelizmente não é possível. O STF definiu isso no ano de 2016 ou 2014, se não me engano. Ele definiu que não é possível renunciar a uma aposentadoria para pegar uma melhor pelo aquele período que trabalhou. É uma grande sacanagem, porque esse período contribuído depois, ele vai para o sistema, o segurado ele não utiliza isso. E nós temos também, assim, a questão da revisão da vida toda, né? Ontem teve uma decisão final. Estava uma discussão, uma divisão muito grande no judiciário, uns entendiam que sim, outros que não, e o STF acabou encerrando esse assunto, dizendo, olha, não tem mais, não tem direito à revisão. O que era a revisão da vida toda? Trazer o pessoal que trabalhou antes de 94, pegar aquelas contribuições que fez lá antes de 94 e trazer para o cálculo da aposentadoria, porque o sistema do INSS ele é feito para fazer o cálculo após julho de 94. Então, essas pessoas que trabalharam antes queriam trazer essas contribuições. E o STF, mais uma vez, julgando contra o segurado, entendeu que não é possível, porque uma vez que se recebe uma aposentadoria, não pode renunciar. Então, e o que ficou definido ontem é que, assim, teve casos aí na justiça em que foi concedida essa revisão e as pessoas começaram a receber já diferenças, inclusive atrasados. E aí o STF definiu que não há necessidade de devolver para quem recebeu. Mas para quem estava aguardando julgamento, infelizmente, não vai esse direito, né? E aqui a gente vai chegando para o final, então, do nosso bate-papo, até já passamos de 1 hora aqui de conversa. Quero agradecer vocês aí por estar aqui, acompanhar todo esse bate-papo, né? Como eu falei, é um prazer muito grande para me falar sobre esse assunto, né? E aqui o presente, a surpresa que eu separei para vocês é assim: eu vou separar amanhã o meu dia para atender, eu e a doutora Janaína, nós vamos separar a nossa agenda para atender amanhã as 10 primeiras pessoas que se cadastrarem. A gente vai encaminhar um link, vai encaminhar um link no chat aqui do YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp, né? Nós temos um grupo, para quem não é do grupo, se quiser também fazer parte desse grupo, entre em contato com o escritório. Nós vamos encaminhar um link para você fazer essa inscrição. Os atendimentos, eles serão por ordem de inscrição. Então, assim, se cadastrou por primeiro, vai conversar comigo por primeiro. E o que é essa conversa? Essa conversa é uma conversa sem compromisso, é só para analisar, para ver se você tem efetivamente existe aí uma possibilidade de revisar a sua aposentadoria. Então é isso. Logo mais será enviado o link, então, no nosso chat e também no nosso canal do YouTube. Agora eu abro um espaço aí para perguntas. Só um detalhe bem importante, tá? A vaga, ela só vai ficar reservada a partir do momento que você finaliza lá a inscrição, e amanhã a Gisele, que cuida aqui da nossa parte comercial, ela vai entrar em contato e confirmar, olha, você se cadastrou aqui, então vamos agendar, tem um horário aqui para conversar com o doutor Adriano ou a doutora Janaína. Então, correm, façam essa inscrição, né? É um bate-papo muito, muito bacana aí, onde a gente vai poder esclarecer várias dúvidas que vocês têm aí sobre revisão de aposentadoria, e por que já não verificar aí se tem direito em melhorar a sua aposentadoria e também de receber os atrasados. Eu fico à disposição, então, para responder dúvidas que foi enviado aqui no chat, né? O nosso telefone WhatsApp é esse que está aqui na tela, né? Então, se quiser também enviar mensagem ali para fazer a inscrição por ali também, né? Fiquem à vontade, né? Então é isso. Tem pergunta?
A Vandressa perguntou, doutor, foi até o tema que você abordou agora há pouco. Minha mãe estava animada, mas ontem teve a decisão do STF sobre a revisão da vida toda e ficamos tristes. O que isso significa? Vandressa, infelizmente, milhares de pessoas assim que estão na mesma situação que a tua mãe, foi uma notícia muito triste mesmo, porque existia aí a possibilidade, nós temos aqui no escritório vários casos também, tratando dessa revisão, em que o valor ia ser bem importante para as pessoas, sabe? Esse aumento na aposentadoria, né? E eu vejo assim como uma injustiça muito grande não conceder esse direito, porque teve a contribuição, ela aconteceu lá atrás. Esse dinheiro ele foi para os cofres do governo. E aí negar esse direito para o trabalhador é uma injustiça assim sem tamanho, né? Então eu compreendo aí essa tristeza aí que vocês estão passando, né? Mas bola para frente, vamos orar a Deus aí que as coisas melhorem daqui para frente. Doutor, nós também temos ali acompanhando a senhora Doralice. Ela disse assim, ó, ainda me aposentei em 2017. Sim. Então dá tempo ainda, né? Dona Doralice, dá tempo. Como eu falei agorinha, não espera muito, o tempo passa muito rápido. Quando a gente vê, 10 anos, mas quando a gente vê 10 anos, foi, né? E tem também não existe notícia nenhuma de que vai ser mudado esse prazo de 10 anos, mas existe aí a insegurança que a gente vive hoje, né? Pode mudar o prazo de uma hora para outra, e uma vez que passou o tempo, o prazo, não dá mais para fazer. Agora, nos últimos dias, aí a gente tem recebido bastante mensagem, até por conta da live, né? De pessoas, olha, um número muito grande de pessoas que se aposentaram antes de 2015 e que teriam direito a uma revisão, mas por desconhecimento, ou às vezes, vou deixar para depois, acabam não perdendo esse direito de melhorar aí a aposentadoria. Né? Também tivemos, doutor, o seu Pedro. Ele comentou que ele não sabe se a aposentadoria pode ser revisada. Reforça como é que ele faz, doutor, para saber se podemos revisar a aposentadoria dele ou não? Seu Pedro, se o senhor se aposentou depois de novembro de 2015, o senhor tem a possibilidade de fazer a revisão da aposentadoria. Mas não é só isso. Não basta, me aposentei só depois de novembro de 2015. A gente precisa analisar se tem algum erro, tudo isso que eu comentei aqui, né? Se tem algum erro no valor da aposentadoria do senhor, se o INSS calculou errado, se o INSS deixou de considerar algum direito, se aplicou alguma legislação errada, né? Então, esse é o caminho, né? E aí eu reforço o convite, se inscreve lá no nosso link, e aí a gente conversa com o senhor de forma individualizada, com calma, né, sem pressão nenhuma, e aí vamos analisar se fizer sentido seguir com a aposentadoria, com a revisão da aposentadoria, a gente está aqui à disposição. Bom, então é isso, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, né? Quero dizer para vocês que para mim é uma honra poder utilizar esses momentos assim para levar o conhecimento, para demonstrar aqui para vocês através de casos práticos que é possível sim aumentar o valor da aposentadoria, ter atrasados para receber e sem risco aí de perder o valor que já recebe. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe todos vocês.